E em todo o país, os comércios começam a retomar as atividades. Quais são os cuidados que você precisa ter? O que você precisa olhar nesse momento para proteger o seu negócio? Nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas práticas. Aliás, vou te dar 3 dicas práticas para você considerar aqui. Só que antes de mais nada, já deixa o seu like aqui embaixo, já ajuda que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Combinado? Vamos lá. Primeiro aspecto que você precisa considerar. Não é porque está sendo reaberto o seu comércio que ele não pode vir a fechar. Anderson, pare de ser pessimista. Não, é realista. Olha só o que está acontecendo nos cenários internacionais. Então, ou seja, você tem países que flexibilizaram e depois tiveram que entrar no novo bloqueio de atividades. Por quê? Flexibilizou, novamente a questão do vírus começou ali a se proliferar, começou a crescer, a curva começou a subir novamente e aí o país teve que voltar atrás. Entenda uma coisa, o Brasil, ele está flexibilizando no momento onde nós temos casos crescentes de contágio. Nós estamos vivendo ainda um momento onde não chegamos ao pico dessa pandemia. E isso é um risco maior. Só que, por outro lado, também, os governos estão considerando que, se ficar mais tempo fechado, muitas pessoas vão perder os seus negócios, muitas pessoas vão sofrer pelos efeitos relativos à economia. O problema é conseguir fazer com que essa balança fique equilibrada. Então, isso é uma coisa que não é tão simples assim. E não importa o que o presidente fale, ou que o ministro fale, o que importa é que isso está nas mãos dos municípios, das cidades e também dos governadores. São eles que estão decidindo. Então, ou seja, você vai ter essa diferença que vai ser justamente sazonalizada, essa retomada por conta de que existem municípios que eles foram poucos afetados ou conseguiram criar ações que protegeram o município e, consequentemente, podem afrouxar mais a questão aí por conta do contágio. Então, é importante que você saiba que nós podemos ter um novo fechamento. Isso, inclusive, tem acontecido também em estados que liberaram antecipadamente e depois começaram a ter uma nova curva de crescimento de casos. Então fica esperto em relação a esse aspecto aí, tá bom? Segundo aspecto, não é momento de você afrouxar o seu controle de caixa, a sua proteção do dinheiro em caixa. Eu tenho recomendado aqui no meu canal sobre essa questão do controle, sobre a questão da proteção de caixa. Você precisa manter esse controle, essa preocupação em relação ao seu caixa durante todo o ano de 2020 que nós temos. Isso vai mudar a forma como você vai lidar em relação ao seu negócio em 2021. Mas outros aspectos nós vamos falar mais adiante, conforme as coisas vão evoluindo. Nesse momento atual, você fez negociações que foram importantes para você. Mantenha as negociações. Tenha acesso a algum tipo de crédito complementar. Mantenha o acesso a esse crédito. Fez ali o crédito para a folha de pagamento. Mantenha a utilização desse crédito para a folha de pagamento. Isso vai te dar um reforço de caixa, o que vai ser importante para os meses que virão. Ah, Anderson, mas eu estou vendendo pra caramba na hora que eu abrir. Você pode ter uma demanda reprimida. E aí, consequentemente, essa demanda reprimida ela pode se retrair novamente. Porque é natural. De repente, você está muito tempo fechado, 60 dias fechado, aí as pessoas veem que você abriu, elas vão lá e aí compram o que estavam querendo comprar, o que precisavam e tal, e depois essa demanda reprimida cai. Seria como se fosse um pico de venda que nós não tivemos em outras comemorações, como Dia das Mães e assim por diante. Muita gente vai aproveitar o Dia dos Namorados para poder vender nesse momento para quem tem lojas específicas que trabalham com produtos para essa linha. Ou seja, tem que aproveitar esse momento, mas tem que ter cautela. O momento agora é um momento de cautela. Olho no caixa, olho no caixa. Seja muito cuidadoso em relação ao seu caixa. É a segunda dica que eu dou aqui para você. Terceira dica, acima de tudo, proteja a saúde de todos. A sua saúde, dos seus funcionários, dos seus clientes. Você já imaginou o que seria, por exemplo, se você tivesse um problema de contágio coletivo na sua empresa? A gente leva isso em consideração.
Tanto que, apesar da flexibilização da volta dos escritórios, nós temos duas unidades, né? Unidade BH e unidade São Paulo. Ao todo são mais de 60 pessoas que trabalham nas duas unidades. Qual é a leitura que nós fazemos? O risco de contágio ainda é muito grande e nós estamos conseguindo ter a nossa atuação em home office, que está muito bem. Então, é uma situação diferente de um comércio, por exemplo, que mesmo tendo indo ali para venda online, não é suficiente para a sustentação do negócio. Mas, no nosso caso, nós vamos continuar preservando o nosso time, mantendo o nosso time em casa, tá certo? Então, se você pode fazer isso, é uma situação privilegiada. Nós, como empresa contábil, somos privilegiados nesse aspecto. Agora, voltando às atividades, muito cuidado em relação ao que acontece na sua empresa. Então, ou seja, as recomendações, inclusive as determinações que são dadas pelos governos, pelos decretos em relação ao funcionamento, devem ser seguidas. Registre o que você está fazendo. Entregou o EPI para os seus funcionários? Faça um protocolo de entrega. Registre as informações. Utilize, de repente você pode gravar algumas coisas relativas ao que está acontecendo, para você ter dados, para você ter informações, que você está realmente seguindo as recomendações, que você possa se defender se infelizmente você tiver algum tipo de problema. Entenda que ainda existe uma discussão sobre a questão da natureza de um contágio em relação ao Covid, sobre o aspecto, por exemplo, trabalhista. Então você precisa se precaver em relação a isso. E por outro lado também, proteger a vida acima de tudo, entendeu? Não colocar a vida das pessoas em risco. Fazer a testagem se for possível. Infelizmente, nós temos um problema de acesso aos testes para poder fazer com os nossos profissionais. Nós temos um problema porque é muito caro e difícil de conseguir ter acesso a isso. Então é uma coisa, por exemplo, que para o pequeno empresário precisaria ter uma condição diferenciada em relação a isso. Algumas prefeituras fizeram o teste em massa para os empreendedores, inclusive para os profissionais que trabalham no comércio, para poder se certificar de que eles estão protegidos ali, de não estão em contágio, ou se foram contagiados que já passaram por essa fase aí de poder transmitir o vírus. O que acontece é o seguinte: enquanto nós não tivermos uma vacina, e não devemos ter uma vacina ainda esse ano, não devemos ter uma vacina a nível mundial ainda esse ano, enquanto não tivermos uma vacina, nós teremos problemas em relação a essa questão toda que nós estamos passando. Existem coisas que fogem do controle das próprias autoridades, mas existem coisas que estão no controle de vocês, que é justamente proteger o seu time, proteger a sua vida, proteger os seus clientes e tomar os cuidados necessários para que você possa voltar a trabalhar de forma tranquila, tá bom? Do mais, o que eu posso dizer para você? Que realmente nós precisamos ver o empreendedorismo voltar a se oxigenar, porque as coisas realmente estão difíceis para os empreendedores. Já milhares e milhares de empresas já fecharam e não vão retomar as atividades. Mas quem conseguiu segurar tem agora uma condição de retomar ali um fôlego de caixa, conseguir se precaver para os próximos meses e aí seguir até 2021, onde 2021 devemos ter aí um plano de retomada mais estruturado, melhor para as empresas de modo geral. Fez sentido para você? O seu comentário aqui embaixo, o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, isso é importante para ajudar que essa informação chegue para outros empreendedores e nos encontramos no próximo conteúdo.